Bom, os vulcões são estruturas muito importantes no nosso planeta, certo? E que trazem para todas as pessoas, pelo menos a maioria delas, um grande encantamento, né? Porque é um fenômeno muito grandioso, de grandes proporções também, né? Porque quando um vulcão entra em erupção, certo? Além do efeito, né, pinoclástico, que nada mais é do que a emissão de gases, de fuligem, de material queimado, certo? E depois, né, o próprio magma, que no caso recebe o nome de lava, o que acontece? Ele traz grandes, como é que eu posso dizer, um fenômeno grandioso, né? De uma beleza natural, mas também de num grande grau de destruição. Enfim, os vulcões, eles acontecem em áreas de placas, onde se afastam, e também acontece em áreas onde as placas se chocam no movimento convergente, certo? Em pontos isolados localizados no interior das placas e por onde o magma transborda através de fraturas. Então, o vulcão, ele necessariamente não precisa ter aquele formato cônico, certo? Aquele edifício vulcânico. Se houver emissão de lava, certo? Para a superfície da Terra, ele é chamado de vulcão. Então, no movimento divergente, quando duas placas se separam, ocorre a formação de uma fenda, o magma passa por essa fenda, chega até a superfície terrestre, então ele é sim um vulcão, apesar de não ter um formato, um edifício vulcânico. Bom, outra coisa que nós devemos falar aqui é que o Brasil não tem vulcões ativos. Tá? Nossa estrutura geológica ela é muito antiga, ela é muito desgastada, ela é muito erodida. Nós temos uma certa estabilidade tectônica, certo? Outra coisa que também nós devemos falar é que se de um lado nós temos uma grande estabilidade tectônica, existem outras áreas do planeta que não têm, como o Círculo de Fogo do Pacífico, certo? Que é aquela região ali da Indonésia, Japão, que tem uma grande instabilidade tectônica, enorme, certo? Por quê? Porque são várias placas tectônicas que estão ali em movimento, né? Então, por isso que tem muita concentração de vulcões, existe muita concentração também, formação de terremotos, inclusive com maremotos, né? O que a gente chama de tsunamis, que nada mais são do que ondas gigantes, que muitas vezes são provocadas por esses terremotos que ocorrem nos oceanos. Bom, outra questão que também nós devemos falar com relação aos vulcões é que o geyser, ele tem um tipo de, vamos dizer, um fenômeno tectônico também, que tem a mesma ideia de um vulcão, só que ao invés de expelir magma, expele, né, libera, tá, água quente, certo? Não é pouco não, é muito quente, tá? É o que a gente chama de geyser. Inclusive, sobre a questão dos vulcões, existe uma história muito interessante, triste, mas interessante, que foi a cidade de Pompeia, certo? Que a população acabou sendo morta, né, devido aos gases tóxicos que foram liberados pelo vulcão, né, pelo Vesúvio, e as pessoas, né, infelizmente, depois da intoxicação, né, de gases, elas foram, como é que eu posso dizer, petrificadas através como é que eu posso dizer, da emissão da lava, né, do magma, que acabou passando por eles, né, e transformando-os praticamente em pedra. Enfim, outro fenômeno tectônico que nós não podemos deixar de falar é sobre os terremotos. Falei há pouco tempo uma coisa rápida, mas nós temos que nos detalhar mais. Os terremotos nada mais são do que vibrações sísmicas na crosta terrestre, certo? Então, o que acontece? É uma falha que ocorre no solo, certo? Na estrutura geológica, ou se não, é devido a, como é que eu posso dizer, a choque entre placas tectônicas. Tudo isso pode provocar terremotos. Aqui no Brasil, certo? Nós não temos terremotos com origem de movimentação de placa. Nós temos sim algumas, como é que eu posso dizer, vibrações sísmicas, como ocorre, por exemplo, em João Câmara, aqui no Rio Grande do Norte, tá? Através da acomodação de solo, mas não devido à movimentação de placas. Pode acontecer também de
ocorrer terremotos, por exemplo, no Chile, em países que estão na outra costa da América do Sul, na costa do Pacífico, certo? Ocorreu o terremoto lá e as vibrações sísmicas chegaram até o território brasileiro, certo? Mas não são originárias aqui. Nós nos encontramos no centro da placa sul-americana, que não sofre diretamente, certo, com choque entre placas. Voltando aqui a dizer para vocês, a placa sul-americana, que é a placa que nós nos encontramos, ela se afasta da placa africana, um movimento divergente. Ao contrário disso, a placa sul-americana, ela se choca com a placa de Nazca, no movimento convergente. Isso deu como resultado a formação da Cordilheira dos Andes, que é um conjunto montanhoso, certo, que passa por vários países da América do Sul, como a Bolívia, o Peru, a Argentina, o Chile, certo? São cadeias, conjuntos de montanhas, certo, que passam por essa área que eu falei para vocês, esses países que se originaram devido a esse choque entre a placa sul-americana e a placa de Nazca, tá? Então, tá certo. Vamos recapitular. O Brasil é um país de estabilidade tectônica e encontra-se no centro de uma placa tectônica. Nós temos terremotos? Sim, de pequenas proporções, em cidades como João Câmara, aqui no Rio Grande do Norte, e devido à acomodação do solo, tá? Outra coisa importante que nós devemos saber sobre os terremotos é que existem duas escalas. A escala de Mercalli, certo? E a escala de Richter. A escala de Mercalli, ela mede apenas a intensidade do terremoto. Já a escala Richter, ela mede a magnitude do terremoto. Varia de 1 a 9, tá? Sendo 9 das mais perigosas, sendo 9 assim, um tremor de grande proporção, que pode trazer grandes problemas a uma área densamente povoada, tá? Outra coisa também que eu tenho que falar sobre os terremotos é que o local onde se inicia o terremoto é o que a gente chama de hipocentro. E o primeiro ponto da superfície terrestre, certo, que sente esse terremoto é o que a gente chama de epicentro. Não se confundam. Hipocentro é onde se inicia o terremoto dentro da crosta terrestre. E o epicentro é o primeiro ponto da superfície terrestre que sofre com esses terremotos. Bom, nós daqui a pouco vamos falar sobre as rochas, certo? E os minerais. Tchau, tchau!